Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Mulher em Foco. Elas sabem o que querem. Como estão vocês? Sentindo a nossa falta juntas? Eu espero que bem, né? Na verdade, essa pausa que nós demos de estarmos juntos, né, irmã, foi uma necessidade de não deixarmos um Foi a maneira, vazio. né? Foi a maneira que a gente encontrou, porque a gente teve uns dias muito corridos. Não aconteceu nada, tá? A gente teve uns dias muito corridos e a gente preferiu gravar isoladas, mas não deixar de gravar, né, Lili? Sim, Durante a semana, para que vocês não ficassem sem vídeo, mas Estamos aqui novamente. E nessa nova etapa que nós estamos aqui, nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Neemias, né? Nós vamos entender Neemias, o que Neemias foi fazer, né? As estratégias de oração, a confissão dos pecados, nós vamos falar sobre as portas. Eu adoro a reconstrução das portas. E assim, o nome Neemias significa Deus que consola. É quando o Senhor traz um consolo para o povo que estava ali, né, em Jerusalém, que estava em estado de miséria, né, Tatiana? Desprezo. Em desprezo total. Neemias, ele é filho de Acalias e ele estava na cidade de Suzã, debaixo do domínio do rei Artaxerxes. Sendo que Neemias estava lá e um dos seus irmãos veio com alguns judeus, né, o Anani, veio estar perante Neemias. E quando ele chegou diante de Neemias, Neemias perguntou a Anani, me dê notícia do povo, como está o povo de Jerusalém, como estão os judeus. E Anani chega para ele e fala assim, da seguinte forma, vamos ver aqui na Bíblia. Uma notícia triste, né? Muito triste, aliás. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe pergunteis pelos judeus que escaparam e que não foram levados para exílio acerca de Jerusalém. Disse-me, o restante que não foram levados para exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas estão queimadas. É uma notícia muito triste, porque Neemias, ele era apaixonado pelo povo judeu. Por que Neemias era apaixonado pelo povo judeu? Isso é muito lindo, né? Ele era todo o amor, toda a paixão, toda particularidade de Neemias com Jerusalém veio das lembranças do que seu pai passava para ele. Neemias nunca tinha pisado em Jerusalém, ele não conhecia Jerusalém, né, Lili? Mas o que o seu pai fez é aquilo que nos foi deixado na Bíblia, ele inculcou na cabeça. Né, do filho. Então Neemias, ele amava aquela cidade, ele amava aquele povo, não de estar lá, não dos seus olhos veem, mas aquilo que ele ouvia falar acerca daquele lugar. Sendo que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala de nós inculcarmos, ele fala de nós inculcarmos que é andando, que é dormindo, que é se alimentando, colocar na cabeça de nossos filhos a palavra do Senhor. É importante nós, como os pais, nós colocarmos em nossos filhos essa palavra do Senhor, para que quando crescer não se desvie dele, né? Mas que a paixão seja gerada nos corações pela palavra do Senhor, pela instrução do Senhor. Aqui fala também que os fortes tinham sido levados, né? E tinham ficado os fracos, aqueles que não tinham valor, né? Era um povo que não poderia reconstruir nem os muros. Não tinham forças, na verdade. Não tinham forças, né? Não poderia reconstruir nem os muros, nem as portas. As portas significavam, eu anotei aqui, força e dignidade. Então, assim, pensa a dor de Neemias ouvindo falar de uma cidade que ele tinha como é que eu posso falar? Ele se sentia pertencente àquele lugar mesmo não tendo conhecido. Ele se sentia pertencente porque devido àquilo que o pai o instruiu, né? Devido àquilo que o pai falava de uma forma, né, saudosa de como era aquele local. E nós observamos que foi algo que foi gerado pelo próprio Deus, né, Lili? Foi o próprio Deus que gerou essa saudade, que gerou esse sentimento no momento oportuno. Ele estava no lugar certo, na hora certa, jejuando e orando, fazendo a oração certa. Aqui fala que quando Neemias ele ouve essa notícia de que o povo estava em estado de miséria, ele se lamentou, chorou, orou e jejuou. Né? Ele teve que, por alguns dias, né? Houve o tempo do choro dele, houve o tempo do pranto, da dor, de saber de como estava aquela cidade. Só que se a gente for olhar mais para frente, quando ele chora e ele começa a jejuar, ele faz uma oração a Deus do céu. Uma oração ao Deus que ele ouvia
o seu pai falar. Uma oração ao Deus que ele tinha um relacionamento com esse Deus. Uma oração que nós podemos chamar de uma oração intercessora. Uma oração que ele reconhecia a soberania de Deus. Sim. E ele reconhecia que ao confessar os pecados, a mão de misericórdia do Senhor lhe seria alcançaria. estendida. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias capítulo 1, versículo 5 diz assim: E disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Só que o povo não estava guardando os mandamentos do Senhor, né? O povo tinha se desviado, não ouvia seus profetas, desviado dos estatutos do Senhor, né? Dos ensinamentos de Deus. Eles não ouviam realmente os profetas, eles ignoravam as instruções de Deus. Aí diz assim, versículo 6: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e façam confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Né? Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Exato. Amém? Aí no versículo 10 diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam a temer o teu nome. Concede-me que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então Neemias, ele chega ao Senhor, ele entende que necessita pedir perdão ao Senhor, haver uma confissão, né, do pecado. Uma oração estratégica. Né? Naquela época, né, não havia o nascimento de Jesus ainda, então era necessário a chegar a Deus com sacrifícios, né, com oração diante do Senhor. Então ele precisou interceder em favor daquele povo, se colocando no lugar dele, para que o Senhor agisse de misericórdia e bondade, né, e houvesse assim o perdão estabelecido ali. Até porque era uma situação, mesmo que Deus tenha gerado esse sentimento de saudade, mesmo que ele se sentisse pertencente a Jerusalém, mesmo com todo aquele sentimento, com toda a dor que ele estava, era uma situação muito difícil, porque quem era o rei Artaxerxes, né? Ele era copeiro, apesar do copeiro ter um relacionamento com Deus, o rei ainda era o rei. O rei era o rei. O rei era o rei. Era a autoridade máxima. Era a autoridade. Eles estavam sobre o domínio daquele. Ele estava sobre o domínio daquele lugar. Não era uma situação fácil de se resolver, né? Mas você vê que ele não se abalou com toda a dificuldade, com toda a dureza do rei, com tudo que poderia acontecer. Ele simplesmente se levantou em oração e jejum e confiou que Deus poderia mover. Doeu em Neemias, doeu, porque a Bíblia fala que ele chorou e lamentou por alguns dias, não é isso? Dias, não foi instantes. Como ele orou e jejuou por alguns dias, se lamentou, mas foi nesse momento em que o Senhor concede a Neemias estratégias para avançar, né? Estratégias para poder fazer a reconstrução dos muros, estratégias para que Neemias chegue diante do rei e faça algumas petições, não é isso? Sendo que essas petições nós vamos ver na cena dos próximos capítulos. Então a nossa sugestão é que vocês fiquem atentos, peguem seu caderno, sua canetinha, anotem, porque assim, a partir do momento que nós começamos a ler esse livro, nós obtivemos muitas estratégias de oração. Nós passamos a compreender de maneira assim muito mais eficaz como funciona uma intercessão e uma oração. Como quando você se coloca, né, à disposição do Senhor, a mão do Senhor é sobre ti, a misericórdia do Senhor é sobre ti, e o Senhor vai te dar todas as ferramentas necessárias, como nós vamos ver mais na frente, para a guerra, para a reconstrução, e ferramentas com legalidade e autoridade. Para nós podermos avançar e reconstruir os muros, reconstruir a nossa dignidade, reconstruir a nossa honra, e nós ficarmos fortalecidos com a habitação do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, por isso, nós te convidamos mais uma vez. Vem conosco nessa jornada, pois
Elas sabem o que querem. Não esquece de dar aquele like, compartilhar, comentar. Leve essa palavra para alguém. Fique atento ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, porque nós teremos lives abordando esses assuntos, tá bom? Um beijo no coração, e até a próxima.